No ano de 1980, nasceu uma missão, um propósito que atravessaria gerações. Os Gideões missionários da última hora surgiram com um objetivo claro: unir o Brasil para evangelizar o mundo, levar a mensagem de Jesus Cristo, salvar vidas e levar esperança a lugares esquecidos pela humanidade. Ao longo dos anos, esse trabalho tem alcançado regiões extremas, lugares de difícil acesso, onde muitas vezes só se chega a pé por rios, trilhas ou caminhos na selva. São comunidades no sertão, aldeias, tribos indígenas e regiões isoladas, onde o evangelho ainda precisa chegar. Em muitos projetos, os Gideões constroem igrejas e também escolas, porque acreditam que o futuro começa na infância. Crianças que antes não tinham acesso ao ensino, hoje aprendem a ler, a escrever e, principalmente, a conhecer o caminho da verdade. Projetos que existem há anos e que já transformaram não apenas crianças, mas famílias inteiras. Hoje, mais de 1000 famílias missionárias estão espalhadas pelo mundo e sendo mantidas pelos fiéis contribuintes dos Gideões para levar a palavra de Deus adiante. Homens e mulheres que deixaram tudo para viver um chamado. Eles enfrentam distâncias, desafios e dificuldades, mas continuam avançando, porque sabem que cada vida alcançada vale a pena. E mesmo com esse grande exército missionário, ainda há muito a ser feito. O mundo é vasto e todos os dias vidas estão sendo perdidas sem conhecer a verdade. Por isso, missões exigem urgência. Jesus nos deixou uma missão: levar o evangelho a toda criatura. E esse chamado não é apenas para alguns, é para todos nós. Hoje, os Gideões continuam unindo o Brasil para alcançar o mundo. Esta obra está no coração de Deus e você está sendo chamado a fazer parte dela. Vamos unir nossas forças, vamos avançar, porque no fim não há nada maior nesta vida do que cumprir a vontade de Deus. Missões exigem urgência e missões se fazem agora ou nunca mais. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. De pé como estamos, abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Obrigado, pastor Roberto. Salmos de número 113, versículo de número 7. Deus está aqui. Salmos de número 113, versículo de número 7. Agora o som chegou. Vai ganhar um beijo, viu? Está recusando um beijo com essa cara de quem está carente? No final do culto, todo mundo mira a cara dele e todo mundo dando um beijo e um abraço dele. Obrigado, filhão, Deus te abençoe. Salmos 113, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Levanta o pobre do pó, e do lixo levanta o necessitado, para fazê-los assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Amém, igreja? Vou ler de novo. Levanta o pobre do pó, e do lixo levanta o necessitado,
para fazê-los assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e mais uma vez pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. É de manhã, todo mundo aqui já tomou um banho, então o que não falta aqui é perfume. Incline a sua cabeça. Senhor, a partir deste momento eu lhe peço graça, misericórdia e inspiração para por alguns minutos falar ao coração da sua igreja reunida aqui em Camboriú, no estado de Santa Catarina. Mas não apenas aqui, porque com o advento da internet e tecnologia, o mundo está agora congregando conosco aqui, quer seja através das ondas das rádios, ou da internet, ou da TV. Eu sei que milhões de gideonitas estão nesta manhã em consagração, em oração, aguardando algo que venha do céu. Fala conosco, portanto, nesta manhã, é o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz: tome seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, por favor. Primeiramente, eu quero dar aqui parabéns a todos que vieram aqui na Manhã Missionária. Eu disse ontem à noite, disse o ano passado, que a Manhã Missionária vem sendo menos frequentada, porque as pessoas sabem que na Manhã Missionária nós temos uma missão, que é trazer alívio ao coração da diretoria dos missionários dos Gideões, para ajudá-los a carregar essa cruz por mais um tempo. Como as pessoas sabem que nós vamos levantar ofertas, não vêm para o culto. Alguns foram lá para o Beto Carreiro, outros estão aqui na praia, em Balneário, alguns estão ainda roncando, mas os heróis de Deus vieram aqui nesta manhã comigo, e outros estão esparramados pelo Brasil e pelo mundo. Então eu peço a sua atenção. Também não é justo que você tenha saído de tão longe, da sua cidade, do seu estado, e não receber uma palavra, uma mensagem nesta manhã. Então nós vamos equilibrar aqui as coisas. Eu só vou pedir para que as pessoas que estão caminhando dentro do ginásio, que encontrem um lugar para se assentar, para não roubar a atenção das pessoas, porque às vezes tudo que Deus tem para falar para a pessoa se resume em 5 segundos, mas naqueles 5 segundos você resolveu andar, levantar, roubou a atenção dela e acabou roubando a bênção da pessoa. Então eu peço a atenção de todos. Posso ouvir um glória a Deus? Pastor Roberto, eu preciso ouvir o seu teclado e mude a música para mim. Por que eu li esse versículo aqui nesta manhã? Porque eu quero falar exatamente daquilo que Deus é capaz de fazer na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer ser humano. Graças a Deus, embora seja eu um pregador assembleiano, Jesus tem me levado a pregar em outras tribos, em outros povos. São quase 100 países do mundo onde eu já preguei, e aqui no Brasil mais de 4.700 municípios. O Brasil tem pouco mais de 5.000 municípios. Então eu acredito que eu seja o pregador que mais preguei nesses últimos anos. Não sou o melhor nem o maior, porque não existe isso no reino. Cada um tem um peso, cada um tem um valor, cada um tem uma chamada. E sendo um pregador que preguei tanto, hoje eu prego para diversas igrejas. Como por exemplo, semana passada eu estava pregando um evento chamado Mesa com os Mestres. Eu até achei interessante o nome, e depois eu me perguntei o que é que eu estava fazendo ali. E lá tinham vários pastores de renome, que não são do círculo assembleiano, de outros ministérios, alguns com igrejas gigantescas. Um deles deu um testemunho que só o ministério dele, em uma única cidade do Brasil, lá no estado do Pará, tinha 60 mil membros. 60 mil membros. A minha cidade, em Orlândia, tem 42 mil habitantes. Só na cidade dele ele tinha 60 mil membros. Um templo gigantesco. Veio outro e contou que ele tinha 15 mil membros, o outro 20 mil membros. E eu achei interessante eles contando a forma do crescimento, como foi que Deus deu a eles a estratégia do crescimento. E eu vi todos eles falarem muito bem da denominação deles. E aí quando me chamaram, eu disse: olha, primeiro eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não sou um grande mestre. Embora eu tenha o título de pastor, eu sou um evangelista por natureza. O evangelista é aquele que provoca o povo, né? A fé, a alegria, a esperança.
e disse: mas já que me chamaram aqui, falaram de crescimento, eu falei: deixa eu falar da minha igreja então. Falei: eu sou assembleiano com muito orgulho, e embora a nossa igreja tenha alguns poucos templos gigantescos, nós temos o templo de Cuiabá, que comporta, se não me falha a memória, mais de 20 mil pessoas. Temos um templo lá em Imperatriz do Maranhão, que cabe 15 mil pessoas sentado. Temos algumas grandes igrejas. Temos o templo do Belenzinho em São Paulo. Temos o templo da Adebras lá em São Paulo, que comporta acho que 6 ou 7 mil pessoas. Temos o templo do pastor Silas Malafaia lá no Rio de Janeiro, que comporta quase 6 ou 7 mil pessoas. Nós temos alguns, são poucos, mas nós temos alguns. Eu disse para eles: a beleza da Assembleia de Deus não está nos grandes templos. A beleza da Assembleia de Deus está no volume de almas que ela tirou de dentro do inferno. E expliquei o porquê disso. Porque hoje abre-se uma igreja e de repente em um mês já tem 1000 pessoas. E alguém diz: olha, Jesus nos deu 1000 pessoas. Mas você vai ver, todas essas pessoas já eram crentes, que vieram de outros ministérios. Crentes que saem de uma igreja, vão para outra, para outra e para outra. Eu disse: talvez a diferença da Assembleia de Deus seja essa. Há 100 e poucos anos atrás, nós viemos com uma enxada e pegamos um solo duro e começamos ali a roçar, arrancamos toco. Nós temos só um censo de alguns anos atrás, eram mais de 160 mil templos, somente uma vertente da Assembleia de Deus, esparramada pelo Brasil. Templos para 100 pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, mas somando tudo, há 10 anos atrás passava de 22 milhões de membros. Esse que deu aleluia deve ser Assembleia, não vou falar de novo. São igrejas pequenas, mas que nesse ínterim, 22 milhões de almas tiradas das garras do diabo, arrancados lá do lamaçal. Pessoas que têm testemunho para contar, que eram violentos, que eram bebuns, prostitutas, pessoas com problema na sua conduta moral, bandidos, e Jesus transformou essas pessoas. E naquele momento caiu uma alegria naquela grande igreja, porque eu percebi que 90% do público era tudo assembleiano. Estavam lá com seus carros importados, com a sua roupa chique. Mas quando eu comecei a entrar nos mistérios de Deus, e trouxe aquela mensagem pentecostal, aquela que arranca tatu da toca e sabiá do toco, eu vi aqueles doutores começarem a pular, a dar glória a Deus. Até a coreografia pentecostal teve. Eu disse: ah, vocês estão aqui nessa grande igreja, nessa igreja com essa parede de outra cor, mas tem um pezinho lá no fogo do Espírito Santo nascido na Assembleia de Deus. E o que é a Assembleia de Deus, senão a igreja das pessoas simples? E por isso eu repito o que eu disse no início: eu sou um assembleiano com orgulho, porque quando eu me converti, com 13 anos de idade, foi em uma igreja Assembleia de Deus pequenina, lá no interior de São Paulo, que Jesus me levou. Uma igreja simples, humilde, era um culto de quinta-feira. Naquele culto de quinta-feira, o pregador era o presbítero irmão Jonas. O irmão Jonas pregou inspirado naquele dia, embora eu não entendesse nada do que ele falava, porque ele pregava com uma eloquência que é natural do assembleiano, do pregador assembleiano. É aquele pregador gritão, né, que prega com aquela eloquência, só entende quem está ali já há muito tempo. Quem está visitando não entende. Mas aí vem o mistério. Pergunte qual? Eu não entendia nada, mas eu sentia tudo. Vou falar de novo para ver se você entende. Eu não entendia nada, não entendia bulhufas do que ele estava falando, mas eu sentia o meu corpo arrepiar, vontade de chorar, o corpo tremia, sacolejava. E aí eu comecei a perguntar ao rapaz que estava do meu lado: o que é isso? Ele disse assim: karma que está melhorando, você não viu nada ainda. O rapaz do meu lado, eu já disse aqui várias vezes, ele só tinha 2 dentes na boca: o zagueiro e o atacante. Ele era analfa de pai e era beta de mãe. E do meio do culto para frente ele foi ficando valente, começou a dar uns murros pro ar assim, começou a falar "Yuhu!". Daqui a pouco ele começou a bater o pé no chão, e eu fui me afastando dele, porque eu achei aquilo estranho. Até que ele começou a falar umas coisas que eu ainda não entendia nada. E no fim do culto eu perguntei para ele se a mãe dele era dona de uma floricultura. E ele falou: por quê? Eu disse: porque você passou a reunião inteira falando samambaia, samambaia, samambaia. Que samambaia é ela? Ele olhou para mim e disse: isso não é samambaia não, é língua de anjo. Aí eu falei: e você fala língua de anjo? Ele disse: eu falo.
Aí eu falei, mas pelo que eu estou te ouvindo, você não fala nem a língua portuguesa direito. Ele disse, é porque eu fugi da escola, mas a língua dos anjos eu falo bem, porque eu nunca faltei uma aula. E eu disse, onde é que é a escola? Ele disse, é aqui na Assembleia de Deus. E eu disse, quem que é o seu professor? Ele disse, é o Espírito Santo. Ele disse, ele me deu as línguas e eu falo. Aí ele deu mais glória a Deus e falou em línguas. Eu disse, mas isso aí não é loucura? Ele disse, não, está escrito na Bíblia. Eu disse, aonde? Ele disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu disse, me mostra. Ele disse, eu não sei ler. Eu disse, então eu sei. Catei a Bíblia dele, peguei o índice, abri em Atos 2, li. Eu decorei e falo todo dia que eu prego. Falei ontem, vou falar agora. Estava escrito assim, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um barulho forte de um vento impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Naquele dia eu aceitei Jesus e fui sabatinado por um grupo de jovens que me falaram, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu falei, como é que eu faço isso? Eles falaram assim, ó, a fórmula é simples. Eu falei, qual é? É glória. Eu disse, não entendi. É só falar glória. Aí eu falei glória e não recebi disso. Eu falei, não recebi disso. Continua falando glória. Deu glória, glória. Não recebi. A moça falou, ih, está longe, tem que ser mais glória. Eu disse, quanto? Até Jesus te dar. Daí vem a marca de que o crente antigamente era um crente que recebemos até um hino em homenagem. Éramos barulhentos, porque o nosso culto era barulhento, porque os crentes ficavam dando glória o culto inteiro. Às vezes não prestavam atenção nem no que estava pregando, nem no louvor, porque a ânsia era em receber o batismo com o Espírito Santo. E aí os crentes ficavam o culto inteiro, glória, 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 glória. E eu estou sentindo uma falta dessa glória. Estou sentindo uma falta disso. Hoje em dia nós trocamos o barulho de glória por aplausos. E não é errado aplaudir, a Bíblia diz, louvai ao Senhor com palmas. Trocamos às vezes o barulho de glória a Deus por instrumentos, por músicas tocantes. Mas nós não podemos jamais perdermos a nossa identidade. A identidade da simplicidade. E a simplicidade implica em você adorar a Deus na beleza da sua santidade. Tem alguém que é dessa época aqui e pode dar um grito de glória? Aí eu, um menino pobre, cortador de cana de açúcar, que colhia laranja, algodão e café para ajudar minha família, me converto nessa igreja. Menino pobre mesmo, estava lá no meio do monturo, literalmente, quando esse salmo diz que Deus tira o homem do lixo. A minha mãe morava no lixão da cidade, chamado Remonta, porque ela ficou órfã muito cedo. O pai abandonou os filhos mais pequenos, os irmãos da minha mãe que eram mais crianças, os vizinhos pegaram e adotaram para cuidar por um tempo. E a minha mãe, como era mais velha, tinha 13 anos, ninguém queria, e ela foi morar no lixão da cidade. Então eu nasci numa família extremamente pobre, extremamente miserável. Nós dividimos 2 cômodos, quando eu tenho já memória na minha cabeça, das lembranças que eu tenho. Eram 2 cômodos que a gente dividia com 12 pessoas. Era muito simples. A comida não era fácil. Tem um documentário meu no YouTube chamado Chamada de Fogo, assista. E você vai ver a minha mãezinha, que ainda era viva, dizendo que às vezes ela tinha açúcar para colocar no leite, às vezes não tinha o açúcar, às vezes tinha o arroz, às vezes não tinha o feijão, às vezes tinha o feijão e não tinha o arroz. Então esse é o lugar onde o pastor Marco Feliciano vai ser formado. E aí, com 13 anos de idade, filho de uma mãe solteira, não tenho o nome do meu pai no documento até hoje. Eu tenho apenas o nome de minha mãe na minha certidão de nascimento, na minha na minha habilitação como motorista. Em todos os documentos só tem o nome da minha mãe. Naquela época, o filho que não tinha pai, que o reconhecia, era chamado de bastardo. Muitas vezes na escola eu fui chamado de filho bastardo. E quando os meninos queriam brigar comigo, me chamavam ou de filho de mãe solteira, ou de urso do cabelo duro, porque o meu cabelo era uma benção. Então quando você vê o meu cabelo cada dia está de um jeito, isso aqui é coisa minha e você não tem nada a ver com isso. Porque eu sei o que eu já sofri na vida das pessoas falarem de cabelo, né? E hoje eu sei que muita gente tem inveja, né? Porque já teve cabelo e agora não tem mais também, né? Mas isso é uma história para um outro dia. Então, o Senhor Deus
com esses 13 anos de idade, vivendo essa vida de dificuldade. Ontem eu contei aqui como foi que o pastor Valdeci, que faleceu e eu fiz o enterro dele ontem, me levou para trabalhar numa empresa chamada Agropecuária J. Mendonça. E eu falei que o moço assoviou um louvor, e aquele assovio mexeu com o meu coração. Por que eu estava sensível naquele dia? Porque eu estava dentro do elevador do prédio, eu era guarda-mirim, eu era desse tamanhozinho. E quem entrou dentro do elevador? Um irmão meu de sangue, que me contaram que ele era meu irmão, porque eu não conhecia a família do meu pai. Meu pai já era casado. Quando a minha mãe nasceu, meu pai já era casado. Eu vou falar uma coisa para dar um nó na sua cabeça. Eu tenho irmãos mais velhos do que a minha mãe. Entende isso? Eu tenho irmãos, mas quando a minha mãe nasceu, meu pai já tinha filhos. E aí me mostraram andando na cidade, aquele lá é seu irmão. E calhou de nesse dia dentro do elevador estar eu e um dos meus irmãos. E eu, criança, ansioso, sonhava em ter um irmão. Eu falei para ele: você sabia que você é meu irmão? Ele me agarrou pelo colarinho dentro do elevador e disse: se você falar isso de novo, eu quebro você. Você é filho de uma prostituta. Abriu a porta do elevador, ele saiu, eu fiquei tremendo lá dentro. Eu não saía do elevador, o elevador descia e subia, entrava pessoas, eu estava em choque. Até que alguém me reconheceu e me levou para a sala, e eu estava lá com o coração muito apertado. Foi quando o Ronaldo, que me ganhou para Jesus, assoviou o hino Deus está aqui. Alguém lembra desse corinho? Como é que é esse corinho, Roberto? Você lembra? Aqui. Cadê? Lembra, pastor Gilmar? Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E esse corinho entrou no meu coração e moveu a minha alma. E eu comecei a chorar. Só que ele não cantava, ele assoviava. Aí ele me viu chorando, perguntou por quê. Eu falei que era por causa do assovio. Ele disse: eu vou cantar para você. Aí ele cantou. Aí eu chorei litros, né? E naquele dia ele disse: vamos comigo num culto hoje, quinta-feira à noite? Eu disse: vou. E ele me levou no culto. E foi nesse culto que eu me converti a Jesus de Nazaré. E aí, depois desse dia, alguns crentes foram na minha casa para me evangelizar. E quando viram o tamanho da pobreza dentro da própria igreja, eu pensei que sofreria preconceito, mas não sofri nenhum preconceito. Naquela época, há 40 anos atrás, a gente não se preocupava com aquilo que a pessoa vestia, com aquilo que a pessoa representava. A gente não perguntava se a pessoa tinha anel de formatura no dedo ou não, porque hoje em dia as igrejas têm até área VIP para aqueles crentes que têm pedigree. E se você congrega em uma igreja dessa que tem pedigree, cuidado, porque geralmente isso não é igreja. Porque se tem área VIP, para mim não é igreja. Se tem área VIP, é uma casa de entretenimento, é uma casa de shows. Tem boa música, tem uma pessoa que fala bonito, tem as luzes coloridas. Eu não sou contra nada disso, mas se não tiver a mensagem que eu preguei ontem, se não tiver a mensagem da cruz, com todo respeito, eu tenho dificuldade em acreditar que ali é uma igreja. E é por isso que essas igrejas nascem e da noite para o dia já estão lotadas de pessoas. As pessoas, olha só, as pessoas estão se convertendo uma vírgula. São pessoas que saíram de uma igreja, de outra, estão lá enchendo essas igrejas. E aí as pessoas estão adaptando. É claro que nós não podemos ficar parados no tempo, mas nós não podemos trocar a essência do culto pela modernidade. Eu falo isso e repito: podemos ser modernos, só não podemos ser mundanos. Podemos ser para frente, só não podemos deixar Jesus para trás. Podemos ser o que quisermos, desde que o Espírito Santo ocupe o lugar especial no nosso culto. Posso ouvir um glória a Deus nesta igreja que está me assistindo aqui? Então eu tenho muita dificuldade em, por exemplo, ver pessoas que ganham uma oportunidade para pregar num evento como esse, e ao invés de trazer uma mensagem de motivação, uma mensagem que ponha as pessoas de pé, que fale sobre esperança, fé, que fale sobre a cruz, a pessoa compreenda que ela tem que vir para bater, para degladiar, para expor as pessoas, para ter os seus 5 minutos de fama. Porque a internet, infelizmente, ela provoca isso no coração das pessoas. As pessoas querem lacrar. Isso funciona na vida pública, na política. Isso funciona entre os artistas. Isso funciona em sites como aquele Choquei, que graças a Deus saiu do ar. Mas no nosso meio cristão, isso não deveria operar.
Aqueles que vivem na internet vivem pelo clique, e o clique é provocado por aquilo que provoca polêmica. Assim como a imprensa que vive daquilo que é horrível, daquilo que é horroroso, do conflito. Parece que as pessoas estão vivendo do conflito também. E aí as pessoas dizem, não, eu tenho 10 minutos, eu tenho 15 minutos, eu tenho 20 minutos, eu tenho que ir fazer alguma coisa para recortar e explodir. A pessoa até consegue alcançar um certo público, mas não adianta chegar lá e não permanecer. Difícil não é chegar, difícil é permanecer. A longevidade é que mostra que você teve história, que você teve carreira. E só tem história aquele que subiu degrau por degrau. Anote aí, isso aqui é um ensinamento para a vida toda. A vida não é feita de alguém que sai aqui de baixo e de repente salta por cima dos degraus. A vida é uma construção. Porque se você pular degraus na vida, eles vão te fazer falta lá na frente. Então tudo tem que ter um começo, um meio, para então chegar a um fim. Quantas pessoas pregaram nesse púlpito aqui, que da noite para o dia, porque esse púlpito, pastor Silas, meu veterano, ele expõe as pessoas para o Brasil inteiro, e as pessoas da noite para o dia ganham agendas. E a agenda faz a pessoa às vezes achar que ela é o quarto membro da Trindade. Eu conheço pastores e pregadores que estão agora novos, que eles para andar tem que andar com 10, 15 seguranças. Chegam na igreja, chegam no aeroporto, dependendo do carro que tiver para recebê-los, eles não entram no carro. Eu chamo esses meninos de calça curta. São meninos buchudos, que já começaram voando. Esquecem que os mais velhos como eu ficaram 4 dias dentro de um ônibus para ir pregar lá no rincão da Bahia. Esquece que a gente ficava dormindo às vezes na rodoviária, andando com uma caixinha cheia de fitas cassetes, dormindo na casa dos irmãos, e dávamos glórias a Deus por isso. Então eu acho que esta geração precisa aprender que Deus precisa levantar de novo o homem do monturo. Eu acho que Deus pode nesta manhã fazer algo novo aqui. Escute, eu não fui levantado no Congresso dos Gideões no culto de sábado à noite, que é um dos mais esperados, e tenho orgulho de pregar no sábado à noite há muitos anos. Eu não fui erguido pelo Senhor num dos cultos dos Gideões, onde estava um grande pregador de renome para aquela época pregando. Não, o Senhor mudou a minha vida e transformou a minha vida numa manhã missionária. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo que você está no lugar certo. Não foi no culto à noite que é disputado, foi no culto da manhã missionária. Naquele congresso que Jesus me levantou em 1988, entre aí na história dos Gideões, vocês vão ver que os maiores pregadores estavam aqui, mas sempre com os cultos à noite, pastor Lincoln. De manhã estavam os pregadores que ninguém conhecia, e pregando estava um do Rio Grande do Sul, que não era conhecido, o pastor Gregório Charzuk. E foi esse homem, na manhã missionária, na oferta missionária, que provocou a minha alma. E eu, um cortador de cana, um menino criado numa casa pequena, que veio para cá sem ter comida, sem ter dinheiro para comprar comida. Quando ouvi ele falar, nesta manhã Deus vai transformar vidas. Quem aqui tem a sua vida para entregar as missões? Ele primeiro fez a oferta, eu não tinha dinheiro. E ao invés de eu ir embora, porque na hora que começamos a oferta vai todo mundo embora, ou alguns vão embora, eu fiquei até o final. E eu fiquei com o coração machucado, porque eu não tinha dinheiro para entregar aqui. Mas de repente ele mudou e disse, agora que já recolhemos a matéria, eu quero saber quem tem a sua alma e o seu espírito para entregar as missões. Quem gostaria de ser a sua própria oferta? Quem gostaria de se colocar no altar como a sua oferta? E foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar que a minha vida era uma oferta. E eu saí correndo lá do fundo, me joguei aqui na frente. E aí ele disse do púlpito, Deus está recebendo a oferta desse menino. E olha onde eu estou hoje à noite pregando para vocês, ou hoje amanhã, nessa manhã pregando para vocês. Você não está vendo só um pregador, você está vendo um filho dos Gideões, um fruto desse ambiente. Eu não caí aqui de paraquedas como muitas pessoas pensam. Foi o Senhor que me trouxe para cá. E Deus me trouxe para cá para quê? Se eu não sou um grande pregador, se a minha mãe não era líder do ciclo de oração, se o meu pai não era pastor, porque geralmente só chegam nesses lugares aqueles que têm, como eu disse, pedigree, aqueles que têm alguém que influencia, alguém que empurre, alguém que dê uma mão. Eu cheguei aqui do nada, era a maneira de Deus dizer, quem levanta o homem sou eu, quem ergue o homem sou eu. As pessoas podem até conquistar o seu espaço usando a sua própria força, mas elas têm que fazer um esforço hercúleo para se manter naquele lugar. Tem que fazer um malabarismo para todo ano permanecer naquele lugar. Agora olha como é simples a minha história. Eu pisei aqui como pregador há 28 anos atrás. Tem 28 anos que eu prego aqui nesse congresso. Não sou o maior, não sou o melhor, mas por que estou aqui? Porque foi Deus que me colocou aqui.
Isso é um recado para todos os pregadores do Brasil. Não force a porta, não fique empurrando a porta, não fique tentando comprar a sua oportunidade, nem deixe que ninguém faça isso por você. Deus tem uma história para cada um. É Deus quem levanta o homem do monturo, é Deus quem tira o homem do lixo, é Ele quem coloca o homem entre os príncipes e as princesas da terra. Alguém acredita que Deus ainda faz isso? Então agora não dê um grito, não dê um berro de glória a Deus aí, por favor. Como eu disse, chegar não é difícil, difícil é permanecer. Tudo na vida é isso. Casar não é difícil, difícil é permanecer casado. Comprar um carro não é difícil, difícil é manter o carro depois. Albert, meu amigo, que ontem eu esqueci de te falar e me puxou a orelha. Albert falou: você esqueceu de falar de mim, paizão, né? Difícil não é você conquistar as coisas, difícil é você manter as coisas. Então por que muitas pessoas têm uma carreira meteórica? É simples, elas não tiveram alicerce. A planta que não cresce primeiro para baixo não suporta o vento que vem de cima. O que faz uma árvore permanecer firme mesmo depois do inverno, mesmo depois que caem as folhas e os frutos, é a profundidade das suas raízes. Porque as raízes vão no profundo da terra e buscam os lençóis freáticos de água. E é isso que faz com que aquela árvore suporte o frio, suporte o vendaval. Pastor, o senhor nunca sofreu? Vocês me conhecem, tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Quantas vezes falaram da minha morte, quantas vezes fizeram meu velório, só nunca conseguiram fazer a missa de 7º dia. Porque quando eu fazia a missa de 7º dia, estava um bilhetinho no meu caixão: ressuscitou ontem, Deus levantou ele de novo. Olha ele pregando de novo, olha ele aqui, olha ele ali. As pessoas falam: pastor, como é que o senhor viveu aquele auge? Eu digo: eu não sei o que é auge. Não, é quando o senhor tinha agendas. Eu disse: eu nunca perdi a agenda. O Roberto está aqui, ele pintou o cabelo, vou entregar você para o povo. O cabelo dele estava todo branco, porque ele tem que dar conta de todo dia atender 100, 150 convites para que eu pregue ao redor do Brasil e do mundo, por dia. 2 dias de agenda, se ele fechar, eu fecho o ano inteiro. Se ele parar 4 dias, a gente fecha 2 anos. Se ele parar 40 dias, eu fecho pelos próximos 10, sabe Deus quantos anos à frente. Então, eu não entendo esse negócio de auge. Ah, mas é o nome, que nome? Ah, na internet, clique, que é clique? Olha aqui, onde eu sou pregador que nasci antes da internet. Quando o senhor me levantou não tinha internet, era fita cassete. Alguém diz: o pregador conhecido no Brasil inteiro. Será que todos são conhecidos no Brasil inteiro realmente? Conhecido no Brasil. O Brasil é um continente, não é só um país, é um continente. Eu posso falar que os meus pés pisaram em mais de 4.700 municípios. Municípios com 5.000 pessoas, com 2.000 pessoas. Pastor Gilmar, eu conheço 58 municípios do Amazonas. Lá tem 68 municípios. Em lugares que quando eu chego, os irmãos dizem: pastor, o senhor é o primeiro pregador conhecido e reconhecido que pisa aqui. E aquilo me quebra o coração, porque eles convidam outros, mas os outros dizem: não, é aí. Quantas horas de avião para chegar aí? É avião teco-teco, é pequenininho? Como? Não vão, porque não tem coragem. Eu tenho orgulho de ter sido levantado do monturo, porque como eu fui pobre, eu tenho orgulho de ser chamado pelo Brasil inteiro aí de pregador dos pobres. Dou glórias a Deus, porque os pobres são aqueles que oram, são aqueles que enchem as comunidades, são aqueles que sobem a montanha para orar, são aqueles que sustentam o maior ministério evangélico do mundo, que é a Assembleia de Deus. E se tem algum desses aqui, não me deixa sozinho não. Não dá só um grito, só um berro. Reage nesta manhã, por favor. E eu termino contando uma história. Beto, mude a música. Eu era garoto, 15 anos. Peguei um embornal. Alguém sabe o que é um embornal? Aí tem uns aí que vieram da roça. Era um saco que a mãe da gente fazia com uma alça que a gente pendurava aqui no pescoço. Uma bolsa. Coloquei minha Bíblia toda rasgada. Eu tinha uma Bíblia que só Jesus na causa. E um dia eu fui pregar, quando eu abri no Evangelho de João, estava o livro de Ezequiel no meio do livro de João. Eu falei: como é que veio parar aqui? Eu andava de bicicleta, às vezes passava no buraco, a Bíblia ficava aqui na garupa, a Bíblia caía, rasgava toda, e eu ia colocando as folhas ali dentro. Esse é o começo da vida do pastor Marco Feliciano. Hoje nós temos uma Bíblia aqui, que eu lancei ela ontem, infelizmente já acabou. Acabou tudo onde, pastor?
Está ali o pastor Lincoln, fica em pé aí, pastor Lincoln. Aí está o pastor Lincoln, o escritor aqui comigo, que apontamos essa Bíblia. Depois você pode adquirir pela internet. Hoje eu tenho a minha Bíblia, mas quando eu comecei, eu tinha uma Bíblia toda rasgada. Eu estava de chinela havaiana, numa época que chinela havaiana ainda não estava em Nova York e não dava briga política. Na época que chinela havaiana era só dos pobres. Quem é da época da chinela havaiana dos pobres? Quem aqui reutilizou a sua chinela havaiana mesmo depois de quebrada? Oh meu Deus, está vendo? Está aqui o povão, ó. O meu apelido era menino do chinelo de fogo. Pergunte por quê? A chinela havaiana quebrava, minha mãe ia lá e consertava. Ela pegava um prego ou um grampo de cabelo, uma ramona, esquentava no fogo e furava aquele pedacinho de plástico. E eu usava o chinelo. E por que chinelo de fogo? Às vezes eu chegava na igreja atrasado, eu chegava e passava o pé no chão, saía faísca. Os irmãos diziam, esse tem um sapato de fogo. Já era profético. Glória a Deus. E aí estava eu lá, com esse chinelo havaiano no pé, com esse embornal, pastor. E eu fui falar com o meu pastor. Ele já dorme no Senhor, pastor José, bispo dos Santos. E ele me olhou, o que você quer, menino? Ele disse assim, eu vim contar para o senhor o meu sonho. Eu falei, que sonho? Eu quero ser missionário lá na Romênia. Ele olhou e disse, aonde? Eu disse, na Romênia. Ele sentou e disse, me conta essa história direito. Eu disse, pastor, eu escutei um disco, aqueles LP grande, do pastor Richard Hurbrand, Torturado por Amor a Cristo. Alguém lembra desse discão? Tem uns Matusaléns aí comigo também, né? Era um disco. E depois tem o livro. E ele contava de como foi a Romênia na época da cortina de ferro, do comunismo. O comunismo europeu matou mais de 50 milhões de crentes. E o pastor Richard era pastor da igreja subterrânea. Eles congregavam dentro dos túneis, dentro dos esgotos da cidade, para não serem mortos de maneira cruel pelos comunistas. E eu me apaixonei por aquilo. E eu havia recebido um livro que eu encontrei, uma embaixada da Romênia no Rio de Janeiro, pelaquela lista de páginas amarelas, e mandei uma carta para eles. E depois descobri o Telex. Aí na empresa que eu trabalhava como guardinha tinha um Telex, e eu mandei um Telex. O Telex é o tataravô do WhatsApp, né? Aí eu mandei um Telex, e não é que eles me mandaram uma fita cassete, um livro da Romênia. Eu não conseguia ler nada, porque estava escrito em romeno, mas eu ficava imaginando o que estava escrito, eu via as figuras, né? E aí tinha uma fita, eu decorei a fita, e o pastor olhou para mim e disse, meu filho, você sabe que fazer missão fora do país tem a barreira do idioma. Eu disse, para mim não tem. Ele falou, por quê? Porque eu já sei falar romeno. Ele falou, como é que você fala? Eu disse, eu falo assim, ó, em noroeste da România. E ele falou, o que você está falando? Eu disse, não sei. Ele falou, e como é que você está, pastor? Como é que você sabe falar isso? Aí eu tenho uma fita que eu decorei ela. Eu era criança. Hoje um menino de 15 anos já está quase casado, mas há dezenas de anos atrás, um menino de 15 anos no meio do mato era puro. A minha mente era uma mente de um menino puro. Olha a minha imaginação, eu ouvi a fita e achei que já podia pregar. E o pastor falou, você conhece alguma cidade da Romênia? Eu disse, Bucareste. E ele falou, o que é Bucareste? Eu falei, é uma cidade que o pastor Richard fala, e eu li esse nome várias vezes dentro do livro. Não tínhamos condições de descobrir, só se fosse na biblioteca pegar livros. E aí eu contei essa história para ele, disse, o que você vai fazer lá? Eu disse, eu vou chegar lá e vou falar que Jesus ama os romenos, que Ele morreu por eles na cruz e que Ele vai salvá-los. Eu pregava para o meu pastor, eu fiquei em pé, eu sempre fui muito teatral. Preguei, mas o meu pastor não se converteu. Aí ele falou, sente aí que eu vou ter uma conversa séria com você. Ai, Jesus. Lembro como se fosse hoje ele dizendo assim, menino, esquece isso. Eu disse, por quê, pastor? Ele falou, onde você mora? Eu disse, na Vila Tatu. Ele falou, só pode ser um buraco. Ele falou, sua mãe é diretora do círculo de oração? Eu disse, minha mãe está no forró. Você ri porque não é a sua mãe, bocó. Seu pai? Eu falei, não tenho pai. Você mora numa casa grande? Eu digo, moro numa casa pequenininha, 2 cômodos com 12 pessoas. Ele disse, você mora no centro da cidade? Eu disse, é aqui na Vila Tatu, já falei. Ele falou, você é rico? Eu disse, todo mundo da minha casa corta cana, e só minha mãe que trabalha de lavadeira. Aí ele olhou para mim e disse assim, e você quer ser missionário na Europa? Ele falou, filho, esquece isso. Na Europa só vai filho de pastores americanos, que tem dólar, que tem os olhos azuis, que são poderosos.
Nós somos um país atrasado, de terceiro mundo. Olha onde você congrega, olha a sua igreja, olha onde você mora, olha o bairro onde você mora, olha onde você está. E eu fui soluçando, porque eu vi meu sonho desmoronar, meu castelo cair. Então ele levantou, me deu um abraço e ele disse assim: olha, é melhor ver você chorar agora do que ver você chorar no futuro, frustrado, dizendo eu quis e Deus não me deu. Ele me abraçou, me confortou e disse: ó, não conta para ninguém, tá? Essa conversa, eu não prometi, por isso que eu estou contando para os irmãos aqui. Não estou em pecado. Fui para casa, pastor Zilmar, naquele dia. Eu tinha uma janela no quarto onde eu dormia com todo mundo, e debaixo da janela tinha uma máquina de costura Singer, daquelas que a mãe da gente tinha que pedalar, rodava ela para ela costurar. E eu era tão pequeno, porque eu era desnutrido, né? Eu subia em cima daquela máquina, abria aquela janela que dava por meio de um pasto, e ali eu falava com Deus. Chame de louco, de fanático, do que quiser. Todo mundo trabalhando. Eu cheguei em casa, abri a janela, dobrei meu joelho em cima da máquina e abri a minha Bíblia rasgada, em Isaías capítulo 6, versículo 8. Quando eu abri, não tinha mais o versículo 8 na Bíblia, porque eu havia rasgado o versículo 8, porque eu chorava em cima do versículo e passava o dedo para marcar. Eu não tinha essas canetas para marcar, então eu marquei com lágrimas até rasgar o versículo, mas eu decorei ele. Lá estava escrito: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ao que respondeu o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu levantei a Bíblia e disse: Deus, está escrito aqui, o Senhor perguntando: a quem enviarei? Aqui não está escrito: só enviarei se for dos olhos azuis, só enviarei se for americano, só enviarei se tiver dólar. Aqui está escrito: a quem enviarei? E eu estou gritando: eis-me aqui. Porque o Senhor não deixou escrito aqui que o Senhor não levanta pobre? Eu não tinha lido a Bíblia, eu não tinha lembrança do conhecimento do versículo que eu li aqui para vocês, que Deus levanta o homem do pó. Então eu falei: o Senhor não vai me levantar porque eu sou pobre? O que aconteceu na sequência, e eu termino aqui, é só crente pentecostal que acredita. O céu fechou e começou a chuviscar do nada, e de repente começou a trovejar. E do meio dos trovões eu ouvi uma voz, e a voz disse assim: não preciso de passaporte, não preciso de dólar, eu só preciso de um sonhador. Eu conto essa história toda vez eu me emociono, porque a voz de Deus me procurou lá na Vila Tatu, e ele falou para mim: eu só preciso de um sonhador. Por isso a mensagem que impactou Gideões na minha história foi o sonho de José. A partir dali eu parei de olhar para as pessoas que me colocavam obstáculos na frente. A partir daí eu parei de olhar com os olhos da carne, porque os olhos da carne me limitavam. Eu passei a olhar com os olhos do Espírito. Eu comecei a ver, e olha onde eu cheguei. Eu estava em Israel fazendo um batismo alguns anos atrás, 140 pessoas batizadas nas águas, lá no Rio Jordão. Eu estava já saindo das águas quando apareceu 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, todos eles com mais de 1,90 m de altura, bem altos, usando batina branca de batismo, só que aqui na frente tinha a imagem de Maria. E eles falaram comigo ali em inglês, dizendo que eles queriam que eu os batizasse. Os 140 crentes ficaram olhando para ver o que eu fazia. Aí eu fiz uma pergunta, eu disse: por que vocês querem ser batizados por mim? E eles falaram: ali, e apontaram o canto, era o nosso batismo. Só que quando nós olhamos para cá, nós vimos acontecer o que está no relato da Bíblia. Eu disse o quê? Nós vimos uma luz descer aqui. Então nós queremos ser batizados aqui, e o Senhor pode nos batizar? Os crentes olhando para a imagem de Maria. E aí eu olhei para eles, olhei para os batizados que queriam ser batizados, e citei o texto de Atos dos Apóstolos. Filipe ganhou um homem com 40 minutos, o guarda-ofertas da rainha Candace da África. Pregou, o homem disse: está ali a água que me impede de ser batizado. Eu falei, eu fiz para eles a pergunta de Filipe: você crê em Jesus de todo o coração? Crê que ele morreu na cruz, é o Salvador? Cremos. Eu falei: então se crerem. Os irmãos diziam amém, os 140 falaram amém, e eu batizei eles, precisei de ajuda, porque eles eram grandes demais.
Terminei de batizá-los, eles saíram alegres. Eu fui para um canto tirar minha meia, porque a gente coloca uma meia lá para não escorregar nas pedras, uma meia que por baixo tem borracha. Eu estava tirando a meia, um deles, um dos três, chegou perto de mim e disse assim: posso falar uma coisa para o senhor? Eu disse: pode. Quando o senhor for à Romênia, o senhor pode visitar a nossa igreja? Eu falei: eu não ouvi direito. Nós somos de uma igreja da Romênia, e quando o senhor for à Romênia, vai pregar para nós. Quando ela virou as costas, porque foi a mulher que falou isso, o senhor falou comigo: e aí, meu filho, eu sou o Deus do sonhador. Eu não te deixei pisar na Romênia só para acontecer isso. Eu trouxe a Romênia perto de você, porque nenhuma das minhas promessas cai por terra. E não é por falta de convite, porque a Romênia já me convidou várias vezes, mas eu nunca consegui ir para lá. Eu termino aqui essa parte para entrarmos na parte principal do culto, dizendo para você que veio de carona, para você que veio com toda dificuldade, não foi em vão. Deus olha para todos, mas para o pobre e para o necessitado Ele tem um olhar especial. Vou falar de novo. Deus olha para todos, mas para o pobre e para o necessitado Deus tem um olhar especial. E Gideões foi, é e continuará sendo a porta das pessoas humildes. Deus tem trazido empresários, tem alguns que vão nos ajudar aqui. Eu já tenho até testemunhos para contar, por isso que eu estou aqui mais tranquilo. Toda vez a manhã missionária é tensa para mim, mas hoje eu estou mais tranquilo. Deus tem salvado pessoas ricas, mas nós somos movidos com a oferta da viúva e do missionário. Que o Senhor nesta manhã te visite, que você saia por essas portas e volte para sua casa dizendo: o pregador falou, e eu creio na palavra dele, o Senhor vai me levantar, e vai me levantar onde quer que eu esteja, no vale, na vila, na comunidade, lá na favela, lá no meio do mato, na roça, na igreja pequenina, na igreja cujo pastor é simples. O Senhor vai te levantar. Jesus fez uma única reclamação passando pela terra. Ele disse: a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Que Deus levante você, sua família e os seus filhos, e só quem crê nisso dê um grito de glória a Deus. Incline a cabeça, coloque a mão no coração e pode chorar. Aleluia. Pode chorar, você que está assistindo aí pela internet. Queria ter vindo, né? Não teve dinheiro para vir. Mas olha Jesus preparando esse equipamento. Não é na Smart TV grande, né? É no aparelhinho de celular que vai travando e eu fico até com a cara dura. É aí que Jesus está falando com você. Ele está te visitando. Eu ainda vou me encontrar com você e com muitos que estão aqui pelos púlpitos. Estou ficando velho, mas ainda vou estar, nem que seja com uma bengalinha num púlpito, ouvindo o seu testemunho, dizendo: naquela manhã missionária, Deus visitou o pobre que estava no monturo e colocou ele entre os príncipes e os reis da terra. Senhor, se esta palavra veio do céu, toque aqueles que estão com a mão no coração agora e testifica que o Senhor é o Deus que cumpre as promessas feitas. E se o Senhor se agradar desta manhã, onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renove eles em sinal de confirmação. Ou confirme batizando com o Espírito Santo, ou curando, ou revelando, ou arrebatando. Mas move nesta manhã missionária. Sobe com o teclado, Roberto, e deixa o povo sentir a presença de Deus. Adore ao Criador. Levanta mais homens e mulheres para a sua obra.
Muito obrigado, Jesus. Quem pode dar um grito de glória a Deus daquele tamanho? Quem pode gritar e aplaudir? Quem pode gritar, aplaudir e sentado como está, bater os pés no chão? O ginásio está tremendo. É nesta fé, na fé deste terremoto do céu, que eu digo que Deus está mudando a sua vida. Amém? A cotovela, quem está do seu lado, diz: está entendendo? Aproveita e olha os olhos da pessoa. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho deles. Glória a Deus. Respire fundo agora. Olha aqui para o púlpito. Eu tenho aqui 600 cadeiras, 600 poltronas, que eu chamo nesta manhã de 600 tronos reais. Tronos reais. Existem no nosso meio pelo menos 600 pessoas que o Senhor Deus irá exaltá-las. Por quê, pastor? Porque essas pessoas farão um sacrifício. E sacrifício é aquilo que a gente faz não é porque quer, a gente faz porque precisa. Pessoas que vão ajudar 1.049 famílias missionárias. Quantas famílias eu disse? Como são famílias pentecostais, na verdade são 1.049 tribos, porque é pai, mãe e uma renca de filhos. Então nós temos aqui pelo menos umas 5.000 pessoas que precisam desta oferta, desta manhã, para comerem, para comprarem remédio, para poderem ter roupa, para dar dignidade aos seus filhos. 42 projetos missionários. Alguns deles estão expostos aí pelos telões, outros vão passar aqui no vídeo. E não bastasse isso, que por mim eu falei já estava bom. Olha para onde Gideões está indo: Tailândia, Camboja, Mianmar, Vale do Jequitinhonha. Oh, glória a Deus. Isso mexe comigo. É o ID sendo cumprido. E esses trabalhos só vão acontecer se Jesus me der aqui 600 guerreiros. Não são 600 pessoas milionárias nem ricas, não. São 600 pessoas que vão fazer um voto de ofertarem R$1.000. Antes de começarmos, já veio ali o filho do pastor, o Giovanni, e falou: pastor, teve um irmão que veio só para isso, mas precisou sair para trabalhar, e já passou aqui e já colocou uma oferta de R$1.000. Olha só, olha como as pessoas acreditam na manhã missionária. Para dar um nome, que eles tiveram que sair. Esse aqui é outros? Não, esse foi o irmão que passou. Olha, o evangelista Cláudio Florencio já deixou, está aqui o recibo, deixou R$1.000 antes da manhã missionária acontecer e foi para o trabalho. As pessoas sabem a seriedade dessa manhã. Por isso eu sou pregador aqui já há 10, 12, 15 anos da manhã missionária, porque as pessoas acreditam no que eu falo. Eu não sou perfeito, sou um ser humano, mas eu tenho temor a Deus nesse momento. Eu sei que a internet lacra, que vai ter aqueles abutres da internet, né? Aqueles coveiros de internet. Eu não estou nem aí para eles, porque eles não mandam um centavo para essa obra. Mas essas pessoas que vão assentar nessas poltronas aqui, olha, a vida delas vai ser transformada. A vida delas vai tomar uma guinada que elas jamais sonharam em suas vidas. O Senhor Deus as honrará, porque você não está dando dinheiro para mim, você estará ajudando 1.049 famílias a saírem daquele momento de angústia pelo qual estão passando e vão crescer muito. Antes de chamá-los aqui, uma irmã, que ela pediu para não dizer o nome dela, enviou para nós um carro. Pastor Abner, está no telão aquelas fotos que eu te mandei? Coloque aí no telão, vai passando as fotos. Olha aí, cadê as fotos? Só tem uma, eu mandei várias. Pode aplaudir Jesus. Pela cor do banco, é um carro de luxo. Veja só, uma empresária, eu não sei quando vale um carro desse. Daqui a pouco ela está por aí, ela falou que vai me chamar aqui no cantinho para entregar, pastor Gilmar, o documento para entregar na sua mão.